Parecia uma viagem no tempo, lembrou o passado, placar elástico, grandes times, marcas poderosas. Lá nos anos 60 era o Santos do Pelé contra o Cruzeiro do Tostão. E teve também uma rivalidadezinha recente, né? Lá em 2003, o Santos do Leão contra o Cruzeiro do Luxemburgo. Dessa vez, naquela oportunidade, melhor dizendo, perdemos. E no sub-20, claro que guardadas as devidas proporções, revivemos na tarde desta quarta-feira um pouquinho do futebol do passado, com menos força física, com mais espaço para a habilidade, com mais espaço para o talento. O Santos venceu no Campeonato Brasileiro a equipe cruzeirense no CT Rei Pelé por 7-3, com destaques individuais, com uma volta importante de um jogador que ficou muito tempo contundido e mais uma prova de que o trabalho é bem feito no sub-20, nas categorias de base, e que alguns desses meninos no tempo certo vão poder ajudar o Santos na equipe principal. Este é o tema a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, e você sabe, no WhatsApp 11 98798 4884, você pode fazer o seu pedido, retirar no local, na Vila Madalena, ou então no delivery, né? Fazer o pedido para entregar na sua casa. Conheça um pouco mais no Instagram, @unitá.beef, e se você disser que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Aproveito para pedir a você que conhece o nosso trabalho agora para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que ajuda no reconhecimento do nosso conteúdo dentro do universo do YouTube, e se quiser também torne-se membro do canal. Muito bem, jogo no CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira, em que o Cruzeiro saiu na frente, né? O Santos sendo surpreendido por um Cruzeiro que até outro dia ganhou do Palmeiras, que ganhou da gente na última rodada, né? Mas logo as coisas foram colocadas no devido lugar. Vi uma boa parte do jogo, né? Eu consegui dessa vez assistir um pouquinho, boa parte, um pouquinho, os relances, né? Mas consegui ver. E até o Santos empatar, foram várias oportunidades. O time teve muitas oportunidades e conseguiu chegar à construção do resultado. Tá certo que o Cruzeiro ainda fez mais 2 gols, mas a essa altura o Santos já tinha tomado as rédeas do placar, graças à atuação do Wesley Patati, que ele é o capitão do time nesse momento, fez gol de cabeça, fez gol entrando pelo lado direito, né, brigando com o zagueiro ali e finalizando. Teve outros chutes importantes e é um jogador que está quase no ponto para ser aproveitado no time principal. Eu só acho que o Patati não saiu ainda porque tem muito menino que devia estar nessa equipe e que não está. Por exemplo, o David e o Miguelito, se não tivessem entrado em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, teve a questão da logística, eles certamente chegaram muito tarde, aí tinham que descansar, mesmo tendo jogado pouco, né? Teve o desgaste da viagem pequena, mas teve, né? Então eles não ficaram à disposição. Mas em outras circunstâncias, eles talvez jogassem, né? Como jogaram contra o Palmeiras na oportunidade lá em Barueri, o Santos acabou sendo derrotado. Então, como já tem muita gente lá servindo o time principal, até para não atrapalhar a campanha, imagino que o Patati ainda não esteja tendo oportunidade, porque eu disse aqui no vídeo passado, se o Odair não tem opção de velocidade em cima, porque os jogadores estão lesionados e tal, eu não veria problema algum em colocar o Patati, né, como opção para um segundo tempo. Eu olho para o Santos e Botafogo, eu lembro do jogo, com a quantidade de espaço que tinha disponível, se o Patati está no jogo, ele vai para dentro dos caras do Botafogo, né? Mas hoje o planejamento e a opção é para que ele fique
na equipe sub-20. E repito, comandou a vitória por 7-2. Com os 2 gols dele, né, marcados aos 24 e aos 33, o Kevson, que a cada dia que passa mostra a qualidade que tem, né? Eu vi a estreia do Kevson, aliás, foi contra o Água Santa, né, uma derrota no CT Pelé, acho que foi a estreia dele, se eu não estiver equivocado. Ele tinha acabado de chegar do Atlético Paranaense. Ele é muito forte fisicamente, ele sobra nessa categoria, né? Claro que com o tempo ele vai se adequar a jogar no time principal, mas a mobilidade dele, por exemplo, é muito maior do que a do Felipe Jonathan. Isso eu não tenho dúvida alguma. Se você fizer um campeonato, sabe na NBA não tem campeonato de enterrada e de cesta de 3 pontos? Então, se você fizer um campeonato e falar assim, ir ao fundo, o Felipe Jonathan e o Kevson vai ganhar todas. Né? Isso é evidente a diferença. Né? Mas é aquilo, é outro jogador que está em maturação, não vai ser agora que vai ter uma chance. E esse time do Santos tem muitos meninos ainda sub-17 e que estão já antecipando estas etapas jogando no sub-20. Rodrigo César, que é muito menino, né, tem até 16 anos, se eu não estiver equivocado, fez de pênalti. O Bernardo também marcou. O Fernandinho deixou o dele no final da partida, né, aos 32 já, né, um chute de fora da área. O do Bernardo também foi de fora da área. O do Rodrigo César disse que foi de pênalti. E teve o do Renier. Felizmente o Renier está voltando. Esse menino ele foi escalado algumas vezes no começo da carreira como ponta. E ele foi adaptado depois à função de centroavante, quase um falso 9, né? Ele entrou no lugar do Enzo Monteiro, que foi outro que teve lesão grave de joelho, o outro boliviano do Santos, né? Daqui a pouco eu falo a escalação. O René entrou e fez gol, aproveitou uma jogada pela esquerda, a bola sobrou ali, depois do rebote do goleiro ele colocou para dentro. Para um jogador que teve outra lesão de joelho, dessas de cirurgia e meses de recuperação, é um alívio, né? E o René, por exemplo, era para ter sido o centroavante talvez da Copinha. O Santos poderia até ter jogado num sistema diferente, né? Ele junto com o David e tal. Eu gosto do Renier. Não estou dizendo que ele é um super craque e tal, mas ele é um menino que pode contribuir sim, né? Um pouquinho mais à frente. Esse precisa ficar mais tempo no sub-20, obviamente, porque precisa retomar a confiança, retomar ritmo, né? Para que uma hora ele tenha também a chance de trabalhar na equipe principal. Então foi um jogo tranquilo, né? Teve, claro, os gols, as falhas defensivas do Santos, também mérito do Cruzeiro. Teve esses gols que o Santos tomou, mas no final das contas teve um saldo aí de 4, né? Você meio que repõe a traulitada que tomou contra o Palmeiras no final de semana. O Santos jogou com o Gustavo Jundi, o Robert, né? Depois entrou o Netinho, o Thiago Balieiro, depois entrou o Samuel, o Diego Borges e o Kevson, o Gustavo Henrique, depois o Ian, o Bernardo e o Rodrigo César, depois entrou o Martins, o Rodrigo César jogando mais para o meio, o Orlando quase monta um 4-2-4, quer dizer, é um 4-2-4, né? O Patati, depois entrou o Cauã Ferreira, o Fernandinho e o Enzo Monteiro, depois entrou o Renier. 7-3 para o Santos, como eu disse, revivendo os velhos tempos. O Campeonato Brasileiro, olhando aqui a tabela, o Santos foi a 14 pontos, está na liderança do Grupo B, chance de classificação evidente, né? O Santos está muito bem para classificar, vai ter um outro jogo em casa, na quinta-feira, dia 27, contra o Bahia, ou seja, tem um tempo ainda, né? Sem ser a semana que vem, só na outra. Então vai ter uma pausa aí no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, que era o líder do campeonato, surpreendentemente perdeu para o Goiás em casa. O Goiás foi a apenas 7 pontos no grupo, ajudou o Santos ganhou a posição do Atlético Paranaense, foi para 14 pontos, o Atlético ficou com 13. Nesta quinta-feira tem Grêmio e Palmeiras, os dois times que estão abaixo do Santos na tabela. Se der um empate, o Santos continua líder. Se o Grêmio ganhar, ele vai a 14 pontos também, mas o saldo de gols do Santos é 8, né? O do Grêmio é 2, então ele tinha que enfiar uma goleada no Palmeiras. E o Palmeiras, para passar o Santos, basta vencer que ele iria a 15 pontos, mas o jogo é no Rio Grande do Sul.
Completando a tabela, São Paulo e Fortaleza. O São Paulo tem só 4 pontos, o Fortaleza tem 9. Atlético Goianiense e Bahia. Atlético Goianiense tem 1 ponto, o Bahia tem 10. Né? O Bahia está perto aí para o Santos. O bom negócio aqui seriam vitórias de São Paulo e Atlético Goianiense, né? Deixariam adversários um pouco mais longe. Aliás, esse jogo Santos e Cruzeiro era quase que um confronto direto, porque o Cruzeiro tinha 10 pontos, tem 10 pontos, né? Tivesse vencido, teria ido a 13, o Santos ia ter ficado com 11, ia ser um problemão. Eu falei que o Santos só vai jogar no dia 27, porque vai ter o começo do Campeonato Paulista. Vai haver há um momento agora em que o time vai se dividir entre jogar o estadual, o começo do estadual e a reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Eu não entendo muito bem o porquê desse encavalar de competições, não sei qual é o sentido disso, porque tem bastante data, né, para essa categoria, dá para jogar tranquilamente durante muito tempo. Então, o Santos joga com o Bahia no dia 27 e aí já enfrenta fora de casa no sábado às 3 da tarde a equipe da Mauaense, lá em Mauá, no estádio Pedro Benedetti. Né? O jogo, sábado 3 da tarde, o Sub-20 estreando no Campeonato Paulista. Então, eu não sei qual é o planejamento do Orlando para esses meninos, né? Como é que ele vai pensar essa equipe, né? Você vai poupar alguém? O David e o Miguelito duvido que fiquem à disposição, né? Acredito firmemente que esses meninos eles agora vão ter uma sequência lá no time principal e talvez demore um pouco para eles ficarem à disposição. Talvez, quem sabe, nesse jogo aí do dia 27, precisa ver as tabelas aí, né? Como é que vão ficar. Então o Santos joga neste sábado, o Santos está no grupo 13, junto com o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, Jabaquara, Mauaense, Mauá, Portuguesa Santista e Santos. É um grupo regionalizado. Então o Santos vai estrear contra o Mauaense, né? Depois, na segunda rodada, no dia 22 de abril, pega o Esporte Clube São Bernardo no CT Rei Pelé. Então são 2 jogos pelo Paulista para depois voltar ao Brasileiro Sub-20. Aí na terceira rodada, no dia 29, que é um sábado às 3 da tarde, em Eurico Mursa tem Portuguesa Santista e Santos. Joguinho bom para assistir, hein? Olha, se não tiver de plantão 3 da tarde, dá para ir nesse jogo aí. Então, vamos ver se dá para ver um Santos e Portuguesa Santista no sábado, dia 29. Joguinho dificilmente acontece, que a Briosa não consegue subir no principal, né? Tá lá batendo na trave na Série A2, mas no Sub-20 os meninos se encontram. Então é isso, meus caros. Falamos aqui da base, dos meninos que sempre dão bons resultados, né? Teve um período aí que estava meio complicado, mas as coisas vão acontecendo e os jogadores jovens vão ficando à disposição. Aliás, por falar em ficar à disposição, só no nosso rodapé aqui, o Santos deve ter alguns dos seus reforços liberados, né? O Inocêncio e o Mezenga já estão no bid, né? Podem ficar à disposição do Odair para a partida contra o Grêmio no próximo domingo, e o Soteldo também. Então, ele vai ganhar opções, o Odair Helma, para que o Santos enfrente o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Claro que na hora certa a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Este foi um vídeo mais dedicado ao resultado positivo do time Sub-20 neste Campeonato Brasileiro. Falamos um pouquinho do Campeonato Paulista e vamos aguardar, portanto, os próximos treinamentos, que o Santos está afinando aí os seus detalhes antes da estreia contra o Grêmio no Brasileiro. E só mais um outro detalhe: nesta sexta o Santos completa 111 anos e o presidente Andrés Ueda convocou uma entrevista coletiva para esta quinta, no período da tarde, né? Aquele horário ótimo, maravilhoso, uma coletiva à tarde. Não sei se ele vai falar alguma coisa a respeito do aniversário do clube, se ele tem algum anúncio importante para fazer, essa história do patrocínio, enfim, se ele esperou rolar alguns resultados positivos para falar com a imprensa novamente,
mas o horário é daqueles bem, né? Para quem trabalha no dia a dia do CT, ótimo, né? Para quem não tem essa condição, a gente capta depois o que ele disser e traz aqui na noite desta quinta-feira. Tá certo, meus queridos? É isso então. Quem diria, né? Time principal, 3 vitórias seguidas. Olha só. Sub-20 metendo goleada, é só alegria. Vamos para a Praça da Independência. Um dia a gente vai voltar, com certeza. Tenho muita fé nisso. Que um grande momento nos espera em algum momento. E não no futuro distante, não. No futuro breve, quem sabe. Tá bom? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.